Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Beatriz e hoje vamos falar sobre como começar a procurar os documentos para a sua cidadania italiana. Mas antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever nesse canal, porque nos ajuda muito, dar seu joinha, compartilhar, comentar, que não custa nada para você, mas nos ajuda muito, certo? Bom, vamos começar falando sobre a documentação para você conseguir a sua tão sonhada cidadania italiana. Eu não sou nenhuma expert, não sou nada. Eu apenas vou contar as minhas experiências. Quando eu fui fazer a minha cidadania italiana, reconhecer a minha cidadania italiana, eu que fiz a minha documentação. A documentação toda eu e meu marido que fizemos juntos e fomos para a Itália, tá? Então eu só vou falar desse processo de como você encontra essa documentação, por onde você começa, como você pode começar a procurar essa documentação, porque quanto mais antigo, mais difícil você encontrar a documentação, né? E eu já recebi diversas mensagens pedindo ajuda, muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda, de como que eu fiz, como começar, elas não sabem e eu sempre tento ajudar. Então eu preferi fazer esse vídeo porque fica mais fácil e outras pessoas podem também ficar sabendo. Bom, vou contar um pouco da minha história. Quando eu e meu marido resolvemos, queríamos fazer um intercâmbio, queríamos vir para a Irlanda, começamos a pesquisar na nossa família se tínhamos chance de ter alguma cidadania europeia, italiana, portuguesa, porque muitos portugueses e italianos migraram para o Brasil, E descobri, eu nem sabia, e eu descobri que o meu tataravô era italiano. Nasceu na Itália, Ele era italiano, ou seja, eu sou a 5ª geração. Então vamos começar por aí. A cidadania italiana, até hoje, no ano de 2020, não tem limite de geração para conseguir reconhecimento da cidadania italiana, diferentemente de outras cidadanias, por exemplo, como a portuguesa, que dependendo da geração ela corta e você não tem mais direito. A italiana não se corta geração, então não importa qual seja a geração da sua família, você irá conseguir reconhecê-la no ano de 2020, vamos deixar claro, porque a Itália tá tentando mudar isso daí, tá querendo colocar limite em geração. A partir que eu descobri que eu tinha o meu tataravô italiano, foi a hora que eu comecei a pesquisar documentação. Eu não sabia nada, eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha pesquisado, porque até aquele momento eu não precisava da cidadania, E aí foi quando eu e meu marido começamos a pesquisar, porque ficaria muito caro para nós contratar uma empresa, um assessor para reunir essa documentação para nós, sendo que é possível você fazer totalmente sozinho, Como a gente já estava gastando com todas as outras coisas de intercâmbio, mudança de país, não cabia no nosso bolso mais essa despesa. Então, primeiro descobrimos quais eram a documentação necessária para fazer o pedido de reconhecimento da cidadania italiana, que são certidão de nascimento, casamento e óbito de todos da linhagem do italiano até a pessoa que quer reconhecer a cidadania italiana. Ou seja, no meu caso, eu era a 5ª geração, então eu precisava da certidão de nascimento, casamento e óbito do meu tataravô, bisavô, vô, pai, que no caso é minha mãe, e eu, certo? Então, eu já sabia que eu precisava dessa documentação. Agora, por onde começar? Quem é o italiano? Porque quanto mais antigo, menos a família sabe a história de como ele veio parar do Brasil, qual é o nome dele. Não temos essa informação, pelo menos no meu caso eu não tinha. Eu tinha pouquíssimas informações, nem o nome do italiano eu sabia. Então, eu comecei de baixo para cima. Como assim? E até a mãe da minha mãe eu sabia o nome. A partir daí pra cima eu já não sabia muito. Então eu peguei a certidão de nascimento da minha avó, que eu descobri o nome dos pais dela. Pelo nome dos pais dela, eu consegui a certidão de nascimento do meu bisavô, no caso, que ele era a linhagem,
do meu bisavô e lá estava falando o nome dos pais dele. E lá constava que os pais dele eram italianos. Ah, uma observação. As certidões têm que ser de inteiro teor. Aquela certidão que a gente recebe quando a gente nasce, quando a gente casa, que é aquela menorzinha, aquela se chama certidão de breves relatos. Não serve para o reconhecimento da cidadania italiana. Até mesmo porque na certidão de inteiro teor é que consta todas as informações que você precisa saber. Tudo que aconteceu naquele dia vai estar constando naquela certidão. Então, quando você for pesquisar, procurar, você tem sempre que pedir no cartório a certidão de inteiro teor, certo? Na certidão de nascimento do meu bisavô, que ele nasceu no Brasil, tinha a informação do nome do pai e a cidadania dele, que era italiana, e a região que ele nasceu. Pode ser que você tenha sorte que esteja falando exatamente a cidade que ele nasceu, ou vai falar região, ou muitas vezes pode ser que nem fale qual é a região da Itália. Aí fica cada vez mais complicado. Com a descoberta do nome do italiano, com a descoberta que ele realmente é o italiano, você vai partir para a segunda fase, descobrir aonde está a certidão de nascimento ou até mesmo de casamento, caso ele tenha casado na Itália, em que lugar, que cidade. E aí é muita pesquisa. Tem um site que me ajudou muito, que chama Search Family, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, e com o nome do italiano e o sobrenome. Não esqueça que existem as variações de sobrenome, tá? Às vezes o seu sobrenome é de um jeito, mas do italiano era escrito de outra forma, então você também tem que dar uma olhada nisso. E eu consegui encontrar informações do barco que ele veio para o Brasil, daquela região, era a mesma que estava constando na certidão de nascimento do meu bisavô, e com isso eu consegui, procurando na internet, uma pessoa que mora na Itália, e ela conseguiu para mim a certidão de nascimento do meu tataravô na Itália, que na verdade era da igreja, para você ver como é antigo. Era da igreja a certidão de nascimento dele. E aí ficou mais fácil, porque o casamento dele com a minha tataravó foi feito no Brasil, morte dele no Brasil. Então eu já tinha todas as certidões reunidas. Nascimento, casamento e morte de toda a linhagem, certo? E o seu também, lógico. Se você, por exemplo, eu já era casada, então as minhas certidões eram de nascimento e casamento. Se eu fosse solteira, seria somente de nascimento. E assim por diante. Vou deixar um parênteses aqui. Se caso na sua linhagem exista mulheres, você tem que tomar muito cuidado, porque essa é a única forma de você ter problema e não conseguir sua cidadania italiana. Pelo fato de que as mulheres só passavam para os seus filhos o direito à cidadania italiana a partir de 1948. Então, todas as mulheres que tiveram filho antes de 1948, os seus filhos não têm direito à cidadania italiana. E se ela teve filho de 1948 para frente, ela passa esse direito para os seus filhos. Exemplo, o meu. Na minha linhagem tem mulher. Então, é meu tataravô, bisavô, vó. Mas a minha avó teve minha mãe depois de 1948. Então, passou o direito para minha mãe, que passou para mim. Entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso, se existe mulher na linhagem. Além dessas documentações, certidão de nascimento, casamento e óbito de todos da linhagem, você também vai precisar de uma certidão negativa de naturalização que você consegue online e de graça. Vou deixar o link aqui também para vocês, com todas as informações, nome, data de nascimento do italiano. Você consegue essa certidão de não naturalização, certo? Essa documentação. Então, o jeito mais fácil de você começar a procurar é de baixo para cima, porque aí você vai conseguindo, você vai encontrando caminhos até chegar na pessoa que você deseja. Depois disso, então tá. Consegui toda a documentação. E agora? Agora você precisa fazer a tradução de todas as certidões brasileiras do português para o italiano. Nessa parte, as certidões que você retirou da Itália,
nascimento ou casamento do italiano não vão fazer parte nesse momento. Então, todas as certidões brasileiras você vai traduzir para o italiano. Para isso, você precisa contratar um tradutor juramentado. Precisa ser uma pessoa reconhecida, um tradutor juramentado, para poder fazer essa tradução. Não é qualquer pessoa que você pode pegar para fazer essa tradução para você. Por exemplo, meu vizinho fala italiano, vou pedir para ele. Não é assim que funciona, certo? Valores. Na minha época, em 2016, o tradutor juramentado que fez a tradução para mim, ele cobrou por um tanto de palavras, era o valor dele. E eu tinha muita certidão, porque imagina, 5 gerações com certidões, mais a certidão negativa de naturalização, era bastante coisa, era bastante palavra, e deu mais ou menos uns R$2.000 só a tradução, tá? Se o italiano da sua família é o seu pai, é o seu avô, com certeza vai ficar muito mais barato, porque são poucas certidões que você irá precisar, certo? Após a tradução, você vai fazer o apostilamento, que é daquele tratado de Haia, que é um tratado que entrou, que é o apostilamento, que nada mais é, você vai no cartório com as certidões originais, com as certidões traduzidas e junto as certidões do italiano, e você vai fazer o apostilamento. É cobrado por certidão, e na minha época, em 2016, no estado de São Paulo, eu paguei R$97 por cada certidão. Também foi bem caro, deu por volta de R$2.000 e poucos, certo? Com tudo isso em mão, você está pronto para fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana. Você pode fazer o pedido pelo consulado do seu estado, ou você pode ir fazer o reconhecimento na Itália. Lembrando que, dependendo do comune que você fizer na Itália, tem um prazo de validade essas certidões. Ou seja, a partir do momento que você emitiu aquela certidão, alguns comunes aceitam de 6 meses a 1 ano essas certidões. Então, quando você for fazer a retirada de todas essas certidões, porque é um valor cada certidão que você retira, tenha em mente quando você pretende realizar o reconhecimento da cidadania italiana, porque não vale o esforço, pagar tudo isso e chegar na hora o comune não aceitar porque já passou o prazo de validade deles. Vocês têm que ficar muito atento a isso para não ter problema lá no futuro. Bom, muitas pessoas me perguntam se vale a pena fazer na Itália ou no Brasil o reconhecimento da cidadania italiana. E eu sempre respondo, depende de você, o que você quer. Se você só quer o reconhecimento da cidadania italiana para quando você viajar, para passar para os seus filhos e tudo mais, não tem pressa nenhuma, não quer, só gostaria de ter, é um desejo. Então, eu falo para você entrar no Brasil. Parece que a fila de espera para você conseguir o reconhecimento da cidadania italiana no Brasil está por volta de 10 anos. Então você tem que estar muito não querendo essa cidadania, sabe? Tipo, quando sair, saiu. Agora, se você precisa dessa cidadania, se você quer... Por exemplo, no meu caso, eu precisava, porque eu estava vindo morar na Irlanda como intercambista, mas o meu desejo já era morar na Europa, não voltar mais pro Brasil. Então eu precisava dessa cidadania para eu poder me manter no país. Então eu fiz diretamente na Itália e por 3, 4 a 6 meses você já consegue a sua cidadania. É mais caro, mas é bem mais rápido. Então se você tá precisando, se você quer... se você tem um propósito para ter essa cidadania, eu aconselho você fazer na Itália. Junta uma grana legal, porque enquanto você estiver na Itália, você não pode trabalhar, certo? Você tem que ficar quietinho em casa, só esperando sua cidadania ser reconhecida. Simples assim. E é isso, eu espero que eu possa ter ajudado vocês, que eu possa ter esclarecido alguma dúvida, que eu possa ter ajudado vocês a ter um norte de como começar a pesquisar a documentação, de como você pode dar o início para reconhecer a sua cidadania, se esse for o seu desejo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para vocês e a gente pode fazer uma troca.
Se eu esqueci de falar alguma coisa que é importante, que eu não fiz na minha e que você fez e acha legal, compartilha aqui com a gente. Vamos ter essa interação, vamos nos ajudar, certo? Certo? E mais uma vez, não esqueça de me seguir lá no Instagram, Casal Descobrindo o Mundo. Lá a gente fala sobre viagens, roteiros, restaurantes, lugares legais para ir, lugares não tão legais, que não vale a pena você gastar o seu belo dinheirinho. A gente mostra o nosso dia a dia aqui na Irlanda, então se você tem curiosidade de saber como é morar na Irlanda, siga nós por lá, eu vou amar ter vocês lá com a gente, certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!